O sol se punha sobre o Tejo como uma lâmina de fogo, cortando o céu de Lisboa em faixas vermelhas e douradas, quando João sentiu o primeiro tremor, não na terra, mas no peito, como se o mundo inteiro conspirasse para desabar sobre ele. Ele havia voltado para casa depois de 10 anos, carregando não uma mala, mas um segredo que poderia incinerar o império que seu pai construíra com unhas e dentes, uma gravação que provava a corrupção que sustentava as vinhas de família em Douro, os negócios sombrios que devoravam vidas como uvas podres. E ali, na varanda da mansão em Alfama, seu pai, o implacável Dom Afonso, o encarava com olhos de aço, ignorando o filho gay que outrora renegara, sem imaginar que o retorno de João não era reconciliação, mas vingança disfarçada de perdão. Afonso não piscou. Seus lábios se curvaram em um sorriso fino, como o fio de uma navalha. Então, o prodígio voltou. O que te traz de volta, João? Arrependimento? Ou só fome? A voz ecoou baixa, carregada de anos de silêncio forçado, de jantares onde o nome do filho nunca era pronunciado, de fotos familiares rasuradas com tesoura afiada. João apertou o envelope no bolso do casaco, sentindo o plástico frio da pendrive contra a pele. 10 anos atrás, ele saíra correndo daquelas paredes de azulejo rachado, fugindo do desprezo que o pai derramava como vinho azedo. Você é uma vergonha, um erro que eu cometi uma noite de fraqueza. Agora, aos 32 anos, João não era mais o garoto trêmulo que chorava no quarto, era um homem forjado em Berlim, onde aprendera a amar sem correntes, onde encontrara em Lucas um amor que curava feridas que Afonso abrira. Mas Lucas não estava ali, ainda. O segredo que João carregava era maior que eles dois: provas de subornos a políticos, lavagem de dinheiro através das exportações de vinho para a Europa, um império vinícola que mascarava o veneno da máfia local. João deu um passo à frente, o ar salgado do Tejo misturando-se ao cheiro de jasmim que subia do jardim abaixo. Não é arrependimento, pai. É verdade. E ela vai te engolir inteiro se eu não a disser. Seus olhos, herdados da mãe que morrera cedo demais, fixaram-se nos de Afonso, desafiando o abismo que os separava. O pai riu, um som seco como cascalho sob botas, e gesticulou para a mesa de ferro forjado, onde uma garrafa de vinho tinto repousava, aberta como uma ferida. Sente-se, filho. Vamos brindar ao seu retorno. Ou você ainda acha que o mundo gira em torno dos seus caprichos? A palavra caprichos pairou no ar, envenenada pelo tom, e quando as noites em que Afonso o trancara no porão por beijar um garoto na vindima, gritando versos da Bíblia como se fossem decretos reais. João sentou-se, mas não bebeu. Em vez disso, ele observou o pai servir o copo, as mãos envelhecidas tremendo levemente, um sinal, talvez, de que o império já rangia por dentro. Enquanto o sol mergulhava no rio, João começou a tecer sua teia. Contou histórias de Berlim, as ruas frias onde ele aprendera a ser ele mesmo, o emprego em uma galeria de arte que o fizera redescobrir a beleza nas rachaduras da vida. Timidamente, mencionou Lucas, o arquiteto dinamarquês de olhos verdes que o ensinara que amor não era posse, mas liberdade. Afonso ouvia em silêncio, os dedos tamborilando na mesa, mas João via as fissuras, o maxilar contraído, o olhar desviado para o horizonte. Ele me salvou, pai. Quando você me jogou fora como um rótulo defeituoso. As palavras saíram afiadas, e por um instante, o ar pareceu congelar. Afonso ergueu o copo, mas parou no meio do gesto. Salvou? Ou te arrastou para o abismo? Olhe para você agora, magro, com essa barba mal feita. O que ele vê é um homem que fugiu da própria família. João sentiu o velho veneno subir, mas engoliu. Não era hora. O segredo pulsava no envelope, esperando o momento certo para explodir. A noite caiu como um manto de veludo negro, pontilhado pelas luzes tremulosentes de Lisboa subindo as colinas. Dentro da mansão, o jantar era um ritual tenso, empregados silenciosos servindo pratos de bacalhau à brás, o tilintar de talheres e quando como acusações não ditas. Afonso presidia a mesa como um rei destronado, sua esposa, a madrasta de João, Isabel, uma mulher de beleza serena e olhos que escondiam segredos próprios, sentada ao lado, com um sorriso educado que não chegava aos lábios. Ela fora a única a escrever cartas durante os anos de exílio, selos de Porto colados com descrição, palavras que diziam, volte quando puder, meu menino. Agora, ela tocava a mão de João debaixo da mesa, um gesto fugaz de solidariedade. Conte-nos sobre sua vida lá fora, pediu ela, voz suave como o fado que vazava do rádio na cozinha. João hesitou, mas prosseguiu, pintando Berlim com cores vivas, os cafés enfumaçados onde ele e Lucas dançavam tango em noites chuvosas, as galerias onde expunha fotos de casais como eles, mãos entrelaçadas contra um muro que não existia mais, mas ainda doía em almas como a sua. Afonso interrompeu com uma tosse seca. Fotos. É isso que você faz agora? Em vez de aprender o negócio da família. O tom era acusador, mas havia uma rachadura, uma curiosidade velada. João sorriu pela primeira vez, um sorriso afiado.
O negócio da família. Aquele que engola almas para cuspir lucros. Não, pai. Eu crio beleza do que você destrói. Isabela engasgou com o vinho, e o silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo tic-tac do relógio de pêndulo no hall. Mais tarde, sozinho no quarto de infância, paredes ainda marcadas por posterios desbotados de futebol que ele nunca amara, João ligou para Lucas. A voz do amante veio como um bálsamo, rouca pelo fuso horário. Como foi o primeiro dia no front, amor? Ele te comeu vivo. João riu baixinho, deitando na cama dura. Quase. Mas eu plantei a semente. Amanhã, eu mostro as fotos, não as minhas, as dele. As que provam tudo. Lucas pausou, preocupado. Cuidado, João. Segredos como esse não voltam sem sangue. Eles falaram de amor, de planos para um futuro em Lisboa, onde João sonhava abrir uma galeria que celebrasse amores proibidos, como o deles. Mas o telefonema foi interrompido por uma batida na porta, Isabel, com uma bandeja de chá e olhos úmidos. Seu pai. Ele não dorme. Fala de você a noite toda, como se o tempo não tivesse passado. No dia seguinte, o sol de Portugal batia impiedoso nas vinhas de Douro, onde Afonso insistira em levá-lo para lembrar das raízes. O carro serpenteava pelas estradas sinuosas, o Douro um tapete de verde e roxo estendendo-se até o infinito. João olhava pela janela, memórias inundando, as vindimas onde ele escondia beijos atrás de barris, o pai gritando: homens de verdade colhem uvas, não colhem flores. Agora, Afonso dirigia em silêncio, as mãos firmes no volante de couro gasto. Porque você voltou de verdade, João? Perguntou finalmente, voz baixa como o ronco do motor. João virou-se, o envelope queimando no bolso. Porque eu te amo, pai. Mesmo depois de tudo. Mas o amor sem verdade é prisão. Afonso bufou, mas parou o carro em um mirante, onde o rio se curvava como uma serpente prateada. Ali, sob o céu azul sem nuvens, João tirou as fotos da câmara, não as artísticas, mas as que um jornalista amigo em Berlim enviara, Afonso em reuniões clandestinas com figurões da política lisboeta, malas de dinheiro trocadas nas sombras das adegas, nomes de ativistas GLBT silenciados com ameaças veladas para não atrapalharem os negócios limpos. Isso é o que seu império esconde, disse João, voz firme. Afonso pegou as fotos, os dedos tremendo de verdade agora. Seu rosto empalideceu, como se o sol o tivesse sugado. Onde? Onde você conseguiu isso? João não respondeu de imediato. Em vez disso, contou sobre as noites em que, exilado, ele se unira a uma rede de ativistas que era na Europa, expondo corrupção que atingia comunidades marginalizadas. Eu não vim para destruir, pai. Vim para salvar, você, a família, e talvez até a mim mesmo aos seus olhos. O pai largou as fotos no banco do carro, o vento levando uma delas para dançar no ar antes de pousar na poeira. Você acha que isso me assusta? Eu construí isso do nada, rapaz. Do suor da sua avó nas vinhas, do sangue do meu pai na guerra. Mas havia dúvida agora, uma fresta na armadura. Eles voltaram em silêncio, o rádio tocando fado melancólico sobre amores perdidos. Na mansão, Isabel esperava com notícias, um telefonema de um primo em Porto, sussurrando sobre investigações jornalísticas que se aproximavam. Eles sabem de algo, Afonso. Rumores sobre as exportações. O pai dispensou-a com um gesto brusco, mas seus olhos encontraram os de João no corredor escuro. Fique fora disso, filho. Pelo seu bem. Mas João não podia. Naquela noite, ele saiu para as ruas de Alfama, o labirinto de becos e com guitarras e vozes roucas. Encontrou refúgio em um bar pequeno, o Arco dos Amores, onde a comunidade queer de Lisboa se reunia, paredes cobertas de bandeiras arco-íris desbotadas, copos de gin tônico passando de mão em mão. Ali, conheceu Sofia, uma transgênero de 28 anos com cabelo curto tingido de azul e tatuagens de vinhas entrelaçadas nos braços. Ela era barista, mas sonhava em ser escritora, contando histórias de mulheres como ela que navegavam o preconceito português como o Tejo navegava curvas. Você parece um fantasma voltando do exílio, disse ela, servindo um copo sem que ele pedisse. João sorriu, contando fragmentos da sua história, omitindo o segredo. Sofia ouviu, olhos brilhando. Meu pai me renegou também. Mas sabe? O amor verdadeiro não pede permissão. Ele invade, como o fado invade a alma. Eles conversaram até o amanhecer, Sofia compartilhando versos de poetas lésbicas portuguesas que João nunca lera, palavras que falavam de corpos que não cabiam em caixas, de amores que floresciam em solos áridos. Pela primeira vez desde a chegada, João sentiu raízes, não as do império do pai, mas as de uma família escolhida. Mas o telefone vibrou, Lucas, ansioso. Eu chego amanhã. Prepara o terreno, amor. Vamos enfrentar isso juntos.
João desligou, o coração acelerado. Sofia notou. Ele é o sortudo. João assentiu, e pela primeira vez, falou de Lucas sem medo, o homem que o abraçara nas ruas de Berlim nevadas, que o ensinara a perdoar sem esquecer. De volta à mansão, o alvorecer pintava as paredes de rosa. Afonso esperava na cozinha, uma xícara de café fumegante na mão. Onde você andou? Com seus amigos. O tom era menos hostil, quase curioso. João sentou-se, exausto. Com pessoas que me aceitam, pai. Como eu gostaria que você fizesse. O pai pausou, olhando para o jardim onde as vinhas trepavam como veias expostas. Eu errei com você, João. Quando sua mãe morreu, eu me fechei. Achei que ser duro te faria homem. Mas homem não é isso. As palavras saíram engasgadas, como uvas prensadas. João sentiu lágrimas penicarem, mas as conteve. Era o primeiro vislumbre de vulnerabilidade, mas o segredo ainda pairava, uma sombra não dissipada. Os dias se desenrolaram como novelo de lã emaranhado. Lucas chegou em um voo de madrugada, alto e loiro, com um sorriso que iluminava o aeroporto de Lisboa como o sol do Tejo. Eles se abraçaram no meio do terminal, indiferentes aos olhares, e João sentiu o mundo endireitar-se. Prontos para a batalha, murmurou Lucas, beijando sua testa. Na mansão, a recepção foi gélida, Afonso cumprimentou com um aceno seco, Isabel com um abraço tímido. Mas durante o almoço, sob o pergolado coberto de era, conversas fluíram. Lucas, com seu sotaque dinamarquês charmoso, falou de arquitetura sustentável, de projetos que integravam vinhas com comunidades locais, ideias que cutucavam o ego de Afonso sem ferir. Em Douro, poderíamos transformar as adegas em centros culturais. Incluir todos, não só os que cabem no molde. Afonso grunhiu, mas perguntou detalhes, e pela primeira vez, João viu faíscas de interesse. Isabel, sempre pacificadora, sugeriu uma visita às vinhas juntos. Mas naquela tarde, enquanto caminhavam pelos campos, o telefone de Afonso tocou, um número desconhecido. Ele se afastou, voz baixa, mas João, com ouvidos afiados de anos ouvindo sussurros, captou fragmentos, as provas. Destrua tudo. O filho não pode saber. O coração de João parou. O segredo não era só dele, alguém mais o caçava. A tensão escalou como uma tempestade no Atlântico. Naquela noite, durante um jantar familiar forçado, com velas tremulozindo e o aroma de pastéis de nata recém-assados, João confrontou o pai. Quem era no telefone, pai? Alguém querendo silenciar o que eu sei. Afonso congelou, garfo no ar. Isabel ofegou, Lucas apertou a mão de João debaixo da mesa. O silêncio se esticou, quebrado apenas pelo estalo de uma vela. Você não entende, João, disse Afonso finalmente, voz rouca. Não é só dinheiro. São alianças. Pessoas poderosas que me devem favores, e eu a elas. Se isso vazar, não é só o império que cai. É tudo. João sentiu raiva misturada à pena. Tudo? Incluindo eu. Você já me destruiu uma vez. Agora, proteja o que resta, comece por nós. A discussão explodiu em sussurros furiosos após o jantar. Lucas e João no jardim, Sofia convidada por mensagem urgente, formando um círculo improvável de aliados. Sofia, com sua sabedoria de ruas, sugeriu, exponha devagar. Comece com a imprensa local, foque nos ativistas que eram afetados. Transforme veneno em vinho novo. Lucas assentiu, esboçando planos em um guardanapo, uma exposição na galeria de João, misturando arte e denúncia. Mas Afonso, ouvindo da janela, interveio. Vocês acham que é simples? Eu tenho inimigos que matam por menos. Foi então que ele revelou seu próprio segredo, anos atrás, para proteger a família de uma crise, ele fizera um pacto com o diabo, um político corrupto que agora o chantageava, usando o passado homofóbico de Afonso como alavanca. Eu te reneguei para te proteger, João. Para que você não virá salvo. A revelação caiu como um raio. João recuou, o mundo girando. Proteger. Você me quebrou. Lágrimas vieram agora, quentes e salgadas. Lucas o abraçou, Sofia murmurou palavras de conforto em português arcaico. Isabel, chorando abertamente, confessou, eu sabia, e falhei em te contar. Perdoe-nos. O grupo se fragmentou naquela noite, mas as sementes de aliança brotavam. João e Lucas fizeram amor na varanda, não com paixão carnal, mas com toques suaves que falavam de promessas, de futuros entre vinhas e galerias. Os dias seguintes foram um turbilhão de planejamento secreto. Sofia conectou João a uma rede de jornalistas que era em Porto, que validaram as provas na pendrive.
Lucas desenhou maquetes de uma exposição, raízes quebradas, fotos de casais como eles entrelaçados com vinhas retorcidas, simbolizando amores que resistem. Afonso, relutante, forneceu documentos internos, sua consciência finalmente rachando. Mas o conflito veio na forma de uma ameaça, uma carta anônima na porta, com uma foto de João e Lucas beijando-se em Berlim, rasgada ao meio. Pare, ou o próximo corte é permanente. O medo se instalou, mas com ele, a determinação. O clímax se aproximou durante a vindima anual, um festival de cores e caos nas vinhas de Douro. Milhares de trabalhadores colhendo uvas, música fado misturando-se a risos, o ar doce de mosto fermentando. João planejava revelar tudo ali, em um palco improvisado para a exposição. Mas na véspera, o político corrupto, Dom Ricardo, um homem de ternos impecáveis e sorriso falso, apareceu na mansão, flanqueado por seguranças. Afonso, seu moleque está brincando com fogo. Diga-lhe para queimar as provas, ou eu queimo ele. Afonso, pela primeira vez, enfrentou o homem. Toque no meu filho, e eu mesmo entrego tudo. A briga eclodiu no hall, vidros quebrando, Isabel gritando por ajuda. João correu para dentro, Lucas e Sofia logo atrás. Chega, gritou ele, pendrive na mão. Isso acaba agora. Em um gesto ousado, ele ligou o dispositivo em um laptop antigo, reproduzindo áudios de Ricardo ordenando subornos, silenciando protestos de direitos LGBT para manter as exportações limpas. O político empalideceu, mas contra-atacou. Você é um pervertido, garoto. Ninguém acreditará em você contra mim. Mas João sorriu, frio. Não contra mim. Contra isso. Ele apertou play a uma gravação final, a voz de Afonso, anos atrás, confessando o pacto, e pedindo perdão ao filho em um monólogo gravado secretamente por Isabel. O caos irrompeu. Ricardo fugiu, prometendo retaliação, mas era tarde, Sofia já enviara cópias para a imprensa. Afonso caiu de joelhos, abraçando João pela primeira vez em uma década. Perdoe-me, filho. Eu te amei errado. João chorou, abraçando de volta, o peso dos anos dissolvendo como névoa matinal. Lucas e Sofia testemunharam, mãos unidas, uma família tecida de fios partidos. A vindima amanheceu sob um sol implacável, mas o palco da exposição pulsava com vida. Centenas se reuniram, trabalhadores das vinhas, ativistas de Lisboa, jornalistas com câmaras. João subiu, Lucas ao lado, Afonso na primeira fila com olhos úmidos. Esta é a história de raízes que se quebram, e se refazem, começou ele, voz firme. As fotos projetadas contavam tudo, amores que ir florescendo em solos hostis, corrupção exposta como videiras podres. O público aplaudiu, lágrimas e vivas misturando-se ao cheiro de uvas esmagadas. Mas o verdadeiro clímax veio no entardecer, quando Dom Ricardo reapareceu, cercado por aliados políticos, exigindo o microfone. Isso é calúnia. Um complô de desviados. O ódio escorria de suas palavras, e quando preconceitos que João conhecia bem. A multidão murmurou, tensão no ar como eletricidade. Afonso se levantou, voz trovejante, não. É verdade. E eu sou o culpado. Ele confessou tudo ali, sob o céu de Douro, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Meu filho me ensinou que impérios sem coração são ruínas. João, você é o meu orgulho, gay, artista, homem inteiro. Ricardo recuou, algemado momentos depois por policiais chamados por Sofia, que provara ser mais que aliada, uma leoa. A multidão explodiu em aplausos, bandeiras arco-íris tremulando como vinhas ao vento. João abraçou o pai, Lucas beijando sua têmpora, Isabel e Sofia unindo-se no círculo. O segredo não derrubara só um império, reconstruíra uma família. Meses depois, o vinho de Douro renasceu, orgânico, justo, com rótulos celebrando diversidade. A Galeria de João em Lisboa floresceu, exposições de amores que era traindo o mundo. Afonso, humilde agora, aprendeu a ouvir fado com Lucas, a colher uvas com mãos que tremiam de emoção, não de raiva. João e Lucas casaram-se em uma cerimônia simples no Tejo, com Sofia como madrinha, Afonso dando a bênção com voz embargada. E em noites quietas, na varanda de Alfama, pai e filho brindavam não a impérios, mas a segredos partilhados, os de corações que, finalmente, batiam no mesmo ritmo. O eco dos aplausos ainda ressoava nas colinas de Douro quando João acordou na manhã seguinte, o corpo dolorido da noite de celebração que se estendera até as estrelas. O quarto na casa de hóspedes da vinha era simples, paredes de pedra fresca contrastando com a cama desarrumada onde Lucas dormia, peito subindo e descendo em ritmo pacífico. João se inclinou, beijando levemente a testa do amante, sentindo o cheiro familiar de sabonete escandinavo misturado ao terraço da vindima. Bom dia, herói, murmurou Lucas ao acordar, olhos verdes piscando preguiçosos.
O mundo mudou ontem. Você mudou ele. João sorriu, mas uma sombra cruzou seu rosto. Ainda não. Ricardo fugiu das algemas, mas ele tem aliados. Isso não acaba com uma confissão. Eles desceram para o café da manhã na cozinha coletiva dos trabalhadores, onde o ar fervilhava com o aroma de pão fresco e café forte. Sofia já estava lá, cabelo azul desgrenhado, laptop aberto enquanto digitava furiosamente. As manchetes estão explodindo, anunciou ela, virando a tela. Jornais de Lisboa e Porto estampavam: herdeiro gay expõe corrupção no vinho português, pai confessa e redime família. Comentários online variavam de apoio fervoroso ao ódio homofóbico, mas a maré virava. Ativistas queer celebravam João como ícone, enquanto produtores rivais sussurravam sobre boicotes. Isabel apareceu na porta, avental sujo de farinha, olhos inchados mas brilhantes. Seu pai está na adega, organizando o que sobrou. Ele quer te ver. A adega era um labirinto de barris envelhecidos, o ar úmido carregado de taninos e memórias. Afonso trabalhava sozinho, movendo caixas com movimentos metódicos, suor perolando a testa. Ao ver João, parou, limpando as mãos no macacão gasto. Bom trabalho ontem, filho. Você me salvou de mim mesmo. As palavras saíram pesadas, como uvas maduras caindo na prensa. João aproximou-se, hesitante. Não foi só eu. Foi todos nós, Lucas, Sofia, até você, no final. Afonso assentiu, olhando para um barril marcado com o ano do nascimento de João. Eu guardei esse para você. Vinho especial, de uma safra rara. Beba quando encontrar seu caminho. Eles se abraçaram novamente, mais firme agora, o silêncio preenchido por compreensão não verbal. Mas o idílio foi interrompido por um mensageiro, uma carta selada, entregue por um jovem de olhos evasivos que desaparecera antes de perguntas. Dentro, uma foto antiga, João adolescente, beijando o garoto da vindima, com um bilhete: segredos velhos voltam. Fuja, ou todos caem. O coração de João acelerou. Ricardo não era o único, havia uma rede, tecida de preconceito e poder, que via no colapso do império uma oportunidade para caçar aberrações como ele. Lucas, ao ler, apertou os punhos. Precisamos de proteção. Chama a polícia que de Lisboa, eles têm experiência com ameaças assim. Sofia organizou tudo, uma reunião virtual com a rede de apoio, onde ativistas trans e lésbicas compartilharam estratégias de sobrevivência. Em Portugal, o ódio ainda se esconde atrás de sorrisos católicos, disse uma delas, voz firme. Mas nós somos mais fortes. Use sua história, transforme medo em manifesto. Inspirado, João começou a escrever, não um diário, mas post em uma rede social anônima, contando fragmentos da jornada, o exílio, o amor com Lucas, a redenção do pai. Os seguidores cresceram como ervas daninhas, de dezenas a milhares, uma comunidade virtual que se estendia de Faro a Porto. Enquanto isso, Afonso mergulhava em reparações. Ele contatou ex-funcionários silenciados, oferecendo indenizações por anos de exploração, e doou parte das vinhas para um cooperativa queer, onde trans como Sofia poderiam trabalhar sem medo. É o mínimo, disse ele a João durante um passeio pelo rio. Eu te ensinei a odiar uma parte de si. Agora, ensino a amar. Mas a vulnerabilidade do pai revelava camadas. Ele confessou noites de insomnia, questionando sua própria masculinidade rígida, influenciada pelo pai militar que o criara com porretes em vez de abraços. Talvez eu seja parte do problema, João. Um velho vinho azedo precisando de decantação. Lucas, sempre o arquiteto, propôs expandir a galeria de João para Douro, um espaço multifuncional, com salas de exposição e oficinas para artistas marginalizados. Imagine, paredes de azulejo contando histórias de amor lésbico no século XIX, vinhas como metáforas para a resiliência. João beijou ali, no barco que alugavam no Tejo, o sol batendo em ondas prateadas. Você constrói sonhos onde eu só via ruínas. Mas o romance era entremeado de tensão, noites em que sussurravam planos de fuga, caso as ameaças escalassem. O conflito reacendeu em uma feira de vinhos em Lisboa, semanas depois. A família montara um stand modesto, rótulos novos proclamando vinho de raízes livres. A multidão era eclética, enófilos chiques, turistas curiosos, quer locais com pins arco-íris. João assinava garrafas, Lucas servindo degustações com graça dinamarquesa, Sofia moderando um painel sobre diversidade na agricultura. Afonso circulava, apertando mãos com humildade recém-adquirida. Mas então, um homem de terno cinza aproximou-se, não Ricardo, mas seu associado, um advogado de olhos frios chamado Mendes. Parabéns pela exposição, disse ele, voz melíflua. Mas segredos têm preço. Seu pai sabe disso. O confronto foi sutil, Mendes deslizou o envelope sob a mesa,
contendo cheques em branco e uma proposta, silêncio em troca de terras. João recusou, voz baixa mas firme. Nós não vendemos almas mais. Mendes sorriu, saindo, mas não antes de sussurrar, cuidado com os aliados. Nem todos são o que parecem. A dúvida se instalou. Naquela noite, no hotel em Alfama, João confrontou Afonso. Ele te ofereceu um acordo. Você vai ceder. O pai negou, mas seus olhos desviaram, um tique antigo de mentiras. Isabel, ouvindo, interveio. Ele recusou, João. Mas o medo. O medo ainda o corrói. A traição veio de onde menos esperavam, um primo distante, Eduardo, que gerenciava as exportações em Porto. Invejoso do retorno de João, ele vazara dados para Mendes, esperando herdar o império. A descoberta veio via e-mail anónimo, print de mensagens, provas de conluio. Sofia, é caramadora, rastreou o IP. Família é veneno às vezes, disse ela, amarga, lembrando seu próprio exílio. O confronto familiar explodiu em uma videochamada. Eduardo, rosto pálido na tela, gaguejando desculpas. Eu só queria o que era meu. Afonso demitiu na hora, voz de aço, você perdeu mais que o emprego. Perdeu honra. João sentiu o baque, mas também catarse. Escreveu uma carta pública, lida na galeria, famílias se quebram, mas se refazem com verdade. Meu primo me ensinou que inveja é o verdadeiro império em ruínas. A resposta foi avassaladora, doações para a cooperativa, convites para palestras, um documentário em produção sobre sua jornada. Mas o amor de João e Lucas florescia na calmaria. Em uma escapada para Sintra, castelos de conto de fadas enevoados, eles caminharam de mãos dadas, falando de filhos, talvez adoção, uma família que era em Portugal evoluindo. Você será o pai que eu nunca tive, disse João, encostando a cabeça no ombro de Lucas. O dinamarquês riu. E você, o que me faz acreditar em finais felizes. Afonso, transformando-se, inscreveu-se em um grupo de apoio para pais de filhos LGBTQ+, em Lisboa, voltando com histórias de homens como ele, aprendendo a abraçar. Uma noite, ele e João sentaram na varanda, bebendo o vinho da safra especial. Eu te amava, filho. Só não sabia como dizer. João ergueu o copo. Agora sabe. E isso basta. As brumas de Sintra ainda pairavam na memória de João quando o outono chegou a dor com chuvas torrenciais, transformando as vinhas em rios de barro vermelho. A galeria em Lisboa, agora um farol para artistas que abria sua primeira exposição permanente, Ecos do Tejo, uma tapeçaria de fotografias, pinturas e esculturas que narravam amores proibidos através dos séculos portugueses, de poetas sáficos em Coimbra a casais trans nas docas de Belém. João supervisionava os últimos toques, Lucas ajustando holofotes com precisão arquitetônica, enquanto Sofia pendurava uma instalação de vinhas tecidas com fitas arco-íris. Isso vai chover visitantes, previu ela, limpando as mãos em um pano. Mas João sentia um aperto no peito, as ameaças de Mendes ecoavam, e rumores de processos judiciais pairavam como nuvens. A abertura foi um triunfo, o salão lotado de rostos diversos, flashes de câmaras iluminando azulejos restaurados, o ar perfumado de vinho e perfume. Afonso chegou cedo, terno impecável mas gravata frouxa, um gesto nervoso que João notou. Estou orgulhoso, murmurou o pai, apertando o ombro do filho. Isabel, radiante em um vestido floral, circulava com bandejas de petiscos, sua própria jornada de culpa transformando-se em ativismo silencioso. Mas no meio do burburinho, Mendes apareceu, não como vilão de capa, mas como convidado, honrado, sorriso plástico colado ao rosto. Bela exposição, disse ele a João, voz baixa. Mas arte não paga contas. Seu pai e eu conversamos. Um acordo amigável, para evitar escândalos. João congelou, o copo de vinho tremendo na mão. Ele recusou você antes. Recusará agora. Mendes riu, um som sem humor, velhos hábitos morrem devagar. E o seu? Lucas, não é? Cuide dele, acidentes acontecem em estradas molhadas. A ameaça velada cortou como faca, e João procurou Lucas na multidão, encontrando-o rindo com um grupo de escultores lésbicos. Puxou para um canto escuro, sussurrando o encontro. Lucas empalideceu, mas seus olhos endureceram. Não cedemos. Vamos contra-atacar, com lei, não com medo. A crise escalou na manhã seguinte, com uma intimação judicial. Mendes processava a família por difamação, alegando mentiras de um filho desajustado. A imprensa sensacionalista devorou, Império do Vinho em Guerra Familiar, gay versus pai conservador. João sentiu o velho estigma reviver, comentários online e quando o desprezo de Afonso anos atrás. Ele se trancou na galeria vazia, lágrimas caindo sobre esboços inacabados. Sofia o encontrou lá,
trazendo chá de camomila. Ai, guerreiro. Lembra, cada cicatriz é uma história. Use isso na arte. Juntos, eles brainstormaram uma performance ao vivo, João recitando poemas sobre redenção enquanto atores que encenavam cenas da corrupção exposta. Afonso, devastado pelo processo, afundou em dúvida. Em uma reunião familiar tensa na mansão, ele confessou: talvez Mendes tenha razão. Talvez eu deva me retirar, deixar você lidar sozinho. João explodiu: vós e quando nos azulejos? Sozinho? Como nos anos em que você me ignorou? Não, pai. Nós lutamos juntos, ou nada. Lucas mediou, propondo consultar um advogado especializado em direitos que era uma mulher trans chamada Mariana que Sofia recomendara. Ela morde mais que advoga, garantiu Sofia. Mariana chegou como um furacão, pasta cheia de precedentes, casos onde denúncias de corrupção prevaleceram sobre ataques homofóbicos. Enquanto a batalha legal se desenrolava, o amor de João e Lucas se aprofundava em quietudes roubadas. Em uma noite chuvosa, eles dirigiram até Cascais, praia deserta sob o aguaceiro, onde confessaram medos mais profundos. Às vezes, sinto que sou o segredo que te prende aqui, disse Lucas, ondas batendo nos pés. João o puxou para si, chuva misturando-se a lágrimas. Você é a liberdade que eu escolhi. Sem você, Berlim seria prisão também. Eles dançaram na areia, lento e desajeitado, ao som de um rádio portátil tocando Amália Rodrigues, um fado de perda que virava hino de posse. Sofia, por sua vez, enfrentava seu próprio conflito, um romance nascente com uma poeta lésbica da galeria, mas fantasmas do passado, um pai que a deserdara ao transicionem, a faziam hesitar. João a aconselhou em um café de Alfama: amor é risco, amiga. Mas o maior risco é não arriscar. Inspirada, ela convidou a poeta para a performance, transformando dúvida em colaboração. O alto da tensão veio no Tribunal de Lisboa, um prédio austero de mármore frio. Mendes, confiante em seu terno caro, pintou João como vingativo, um filho rejeitado buscando atenção. Mas Mariana contra-atacou com precisão: áudios, documentos, testemunhos de trabalhadores que eram oprimidos. Afonso subiu ao banco das testemunhas, voz trêmula mas verdadeira: eu errei com meu filho. Mas a corrupção foi minha também. Ele me salvou expondo-a. O juiz, uma mulher de meia-idade com olhar penetrante, pausou o julgamento para deliberação, mas o verdito vazou: vitória para a família, com Mendes indiciado por extorsão. A celebração foi na galeria, agora um santuário de vitórias. Afonso dançou um tango desajeitado com Isabel, Lucas e João renovando votos informais sob as luzes, Sofia beijando sua poeta abertamente. Mas um telefonema interrompeu: Ricardo, foragido, fora capturado na fronteira espanhola. É o fim, disse Afonso, aliviado. João assentiu, mas sabia: fins são novos começos. Com o Império reformado, Afonso nomeou João co-gerente, focando em sustentabilidade e inclusão. A cooperativa que prosperava, vinhas plantadas por mãos diversas florescendo em safras recordes. João e Lucas planejavam a adoção, sonhando com uma criança correndo pelas galerias. Em uma vindima de primavera, sob flores de laranjeira, Afonso ergueu um brinde aos segredos que nos libertam. João olhou para Lucas, para a família tecida de fios coloridos, e soube: o império verdadeiro era o coração. A primavera em Portugal desabrochava como um segredo bem guardado, pétalas de laranjeira caindo como confetes brancos sobre as ruas de Lisboa, mas para João, o florescimento trazia espinhos invisíveis. A adoção, o sonho compartilhado com Lucas, avançava devagar, burocracia portuguesa entremeada de preconceitos velados, assistentes sociais questionando estabilidade de um casal gay, vizinhos sussurrando sobre crianças sem modelo tradicional. João passava noites acordado, imaginando um filho correndo pela galeria, mas o medo o mordia, e se o passado os alcançasse, transformando amor em arma. Lucas, prático como sempre, mergulhava em papéis, cartas de recomendação de Afonso, depoimentos de Sofia sobre a comunidade que os cercava. Nós provamos estabilidade todo dia, dizia ele, organizando estantes na casa que compraram em Belém, uma vila modesta com vista para o mosteiro, paredes prontas para quadros de artistas emergentes. João assentia, mas o aperto no peito persistia. Uma tarde, durante uma visita à creche modelo, uma trabalhadora hesitou ao ver suas mãos entrelaçadas. Vocês são modernos, né? As crianças precisam de rotina. As palavras cortaram, e quando o desprezo paterno de outrora. Sofia, agora oficialmente com sua poeta, Ana, uma mulher de cabelos cacheados e versos afiados, notou a melancolia de João em um branjo no chiado. Ei, poeta das vinhas! O que te corrói? Sobre omeletes e croissants, João desabafou, o medo de repetir ciclos,
de ser o pai ausente que Afonso fora. Ana, com sabedoria de quem publicara sobre maternidade lésbica, interveio, ser que era ensinar resiliência desde o berço. Nossas crianças herdam força, não fraqueza. Inspirado, João escreveu um ensaio para a galeria, Raízes Quer, Pais Sem Moldes, lido em voz alta em uma noite de poesia, voz tremendo mas ganhando força com aplausos. Afonso, evoluindo em sua jornada, surpreendeu, inscreveu-se em um workshop de paternidade inclusiva, voltando com anedotas cômicas de pais héteros desconfortáveis com temas GLBT. Eu era como eles, filho. Segue por orgulho. Em uma viagem a Évora, templos romanos e quando histórias antigas, pai e filho conversaram horas, Afonso revelando a mãe de João como uma mulher à frente de seu tempo, que lera Saramago e sonhara com igualdade, mas morrera cedo demais para moldá-lo. Ela te amaria como você é, disse Afonso, voz embargada. João apertou sua mão, o tejo invisível unindo-os. Mas conflito externo irrompeu, um grupo conservador, guardiões da tradição, liderado por um ex-aliado de Ricardo, protestava contra a galeria. Piquetes na porta, cartazes com cruzes e slogans homofóbicos, protejam nossas crianças dos desvios. A mídia sensacionalista amplificava, transformando a exposição em escândalo cultural. João sentiu o pânico subir, mas Lucas ancorou, transforma em arte. Convido-os para debater, exponham o ódio à luz. Sofia organizou um contraprotesto, artistas que pintando murais vivos na rua, fado tocado por músicos trans, uma cadeia humana de mãos dadas. O debate foi incendiário, no salão da galeria, sob holofotes quentes, o líder dos guardiões, um homem de barba grisalha e bíblia na mão, trovejou contra decadência moral. João rebateu calmamente, moral não é ódio disfarçado de tradição. É amar sem condições, como meu pai aprendeu. Afonso, ao lado, assentiu, eu era guardião uma vez. Agora, guardo o amor do meu filho. A multidão, mista, murmurou, alguns saíram, mas outros ficaram, perguntas fluindo como vinho em uma mesa de paz. O líder recuou, derrotado pela vulnerabilidade crua. Internamente, Isabel enfrentava sua crise, diagnosticada com uma doença crônica, ela hesitava em contar, temendo roubar o spotlight da redenção familiar. João descobriu por acidente, encontrando remédios escondidos. Porquê, mãe? Ela chorou, abraçando, vocês sofreram o suficiente. Mas a família se uniu, Lucas pesquisando tratamentos alternativos, Sofia conectando-a a grupos de apoio para mulheres que eram idosas, Afonso vendendo vinhas para financiar cuidados. A doença uniu-os mais, jantares virando rituais de gratidão, histórias compartilhadas sob estrelas. O amor de João e Lucas testado em uma viagem a Madrid, uma conferência de arte quer. Sozinhos, sem família, eles redescobriram a intimidade, caminhadas por retiro, sussurros em quartos de hotel sobre nomes de bebês, talvez rio, pelo Tejo. Mas uma ligação de Afonso, a adoção avançou. Entrevista final na semana que vem. Euforia misturada a terror. A entrevista foi em uma sala ensolarada, assistentes sociais com pranchetas. Perguntas sobre disciplina, valores e, sutilmente, sobre a orientação. João e Lucas responderam com honestidade, contos de Berlim, da galeria, do apoio de Afonso. Nossa família é tecida de superação, disse Lucas. Dias depois, a aprovação veio, uma menininha de 5 anos, órfã de Faro, olhos castanhos como uvas maduras. Bem-vinda, Maria, sussurrou João, abraçando-a no aeroporto, Lucas chorando abertamente. Mas o clímax veio com uma reviravolta, os guardiões, humilhados, vazaram fotos antigas de João, o beijo adolescente, editado para parecer escandaloso. A mídia explodiu novamente, questionando a adoção. João, com Maria no colo, enfrentou a imprensa na galeria, essas fotos são meu passado. Meu presente é amor, para ela, para todos. Afonso ao lado, com punhos cerrados, quem ataca meu neto ataca Portugal verdadeiro. A maré virou com apoio Celebrity, um cantor fado que era gravando uma balada sobre eles, ativistas internacionais boicotando os guardiões. Maria, adaptando-se com risos em vinhas, tornou-se o farol, desenhos de pais arco-íris, na parede da casa. Em uma noite de verão, família reunida no Tejo, fogos estourando, João ergueu Maria nos ombros. Obrigado por voltarem, disse a todos. O segredo inicial, agora lenda, provara, impérios caem, mas amores se erguem eternos. O verão em Belém estendia-se preguiçoso, o Tejo lambendo as margens como um amante paciente, enquanto Maria, com seus cachinhos castanhos e curiosidade insaciável, transformava a vila em um playground de caos criativo. João acordava com desenhos colados na porta, rabiscos de Papai João e Papai Lucas colhendo estrelas, e o coração se enchia de uma plenitude que apagava sombras passadas. Lucas, mestre na rotina,
Construía torres de blocos que ecoavam suas maquetes arquitetônicas, sussurrando lições de equilíbrio, como nosso amor, pequena. Firmes, mas flexíveis. Mas sob a superfície idílica, correntes subterrâneas agitavam, os guardiões, silenciados mas não extintos, tramavam em fóruns obscuros, e Afonso recebia visitas de credores antigos, ecos da corrupção que ainda cobravam juros. Uma manhã, enquanto Maria brincava no jardim com Sofia, agora tia honorária, ensinando-a versos simples de Camões adaptados para princesas com espadas arco-íris, João recebeu um pacote sem remetente. Dentro, um livro antigo de heráldica portuguesa, páginas marcadas em linhagens familiares, com uma nota: seu sangue é impuro. Prove sua lealdade, ou perca tudo. O estômago revirou, era chantagem, ligando ao passado nobre que Afonso reivindicava, mas manchado por segredos, um ancestral que era, silenciado nos anais, cuja existência poderia deslegitimar o Império Puro. João mostrou a Lucas, que franziu a testa. Eles querem nos dividir. Não deixe. Mas o golpe veio pessoal. Durante uma visita à escola de Maria, um pai dos guardiões confrontou João no portão. Você corrompe nossas crianças com suas exibições. Punhos cerrados, mas João ficou firme, Maria ao lado. Eu ensino amor, senhor. O que você ensina? A escola interveio, mas o incidente vazou para tabloides, reacendendo debates, a adoção que era, bênção ou maldição. Afonso, sentindo o peso, propôs uma reunião ancestral em Douro, não de negócios, mas de cura. A família viajou de trem, Maria fascinada pelas paisagens ondulantes, Ana e Sofia completando o vagão como um coral de apoio. Na mansão antiga, sob retratos empoeirados, Afonso abriu o baú de família, diários da avó, cartas de um tio-avô que amara um marinheiro em Aveiro, amores escondidos como uvas sob folhas. Nossa linhagem é que era desde sempre, revelou ele. Eu escondi para proteger, mas protegi errado. João tocou o diário, lágrimas caindo. Então, honramos eles agora. Inspirado, João curou uma exposição especial, linhagens esquecidas, documentos e artes revivendo histórias LGBTQ+ portuguesas, de rainhas lésbicas em cortes medievais a poetas trans no século XX. A abertura em Douro atraiu historiadores, mas também espiões dos guardiões, que sabotaram o evento, fios cortados, luzes apagadas no meio do discurso de João. Escuridão total, mas ele continuou, voz e quando há luz de celulares, na escuridão, nossos amores brilham mais. A multidão acendeu lanternas, um mar de luz contra o ódio, e a polícia prendeu os sabotadores no local. Isabel, fortalecida pela doença gerenciada, escreveu Memórias, Sombras no Vinho, um livro sobre mães que eram famílias tradicionais, dedicado a Maria. Para que ela saiba, mulheres como eu pavimentaram o caminho. Sofia e Ana colaboraram em ilustrações, transformando páginas em arte viva. O conflito pessoal veio para Lucas, uma oferta de emprego em Copenhague, projeto de um museu que é sustentável. É uma chance, João. Mas sem você e Maria. João sentiu pânico, o exílio reverso, perdendo o pilar. Eles discutiram sobre estrelas em Douro, vozes altas virando sussurros. Eu não sou Berlim sem você, disse João. Lucas escolheu ficar, mas o sacrifício pesou, plantando sementes de ressentimento sutil. Maria, sentindo as tensões, desenhou uma família unida, mas com nuvens acima. Em terapia familiar, ideia de Mariana, eles desenterraram, João admitindo medo de abandono, Lucas de estagnação, Afonso de irrelevância. Somos videiras entrelaçadas, concluiu o terapeuta. Crescem juntas ou murcham. O clímax irrompeu em uma cúpula nacional de direitos em Lisboa, João como palestrante, guardiões infiltrados planejando um escândalo, um vídeo falso de abuso na adoção. Mas Sofia, vigilante, hackeou o plano, expondo-os ao vivo. Caos no auditório, vaias, polícia, João no palco com Maria no colo, vejam, isso é família. Não a destruam. Afonso enfrentou o líder cara a cara, eu era como você. Perdi anos. Não perca a alma. O vídeo falso desmoronou, guardiões desmantelados por investigações. Maria, aos 6 agora, perguntou, papai, por que as pessoas têm medo do amor? João respondeu com um abraço, porque não conhecem o nosso. Outono trouxe paz, a exposição viajou para Porto, Lucas projetando uma ala na vila para Maria, Afonso adotando um cachorro, para praticar paciência. Em uma noite de fado, família cantando rouca, João soube, o segredo inicial fora catalisador para uma tapeçaria eterna. O outono em Portugal tecia mantos de folhas avermelhadas, o Tejo refletindo tons de âmbar como um espelho de memórias amadurecidas, e para João, cada dia com Maria era uma vindima de alegrias pequenas, ensinando-a a misturar tintas na galeria, rindo quando ela pintava bigodes em retratos ancestrais. Lucas, agora consultor remoto para projetos escandinavos,
equilibrava trabalho e paternidade com graça, construindo um balanço no jardim que girava como os sonhos deles. Mas o equilíbrio era frágil, ecos do passado sussurravam em cartas anônimas esporádicas, e Afonso, aos 65, enfrentava saúde declinante, coração cansado de anos carregando pesos invisíveis. Uma carta chegou em uma manhã cinzenta, de um descendente distante dos guardiões, oferecendo paz, em troca de silêncio sobre as linhagens que eram reveladas. João rasgou-a, mas o gesto reacendeu debates internos. Em uma conversa com Isabel, agora autora best-seller, ela confidenciou: o perdão não é esquecimento, filho. É plantar flores onde havia espinhos. Inspirado, João organizou um workshop de reconciliação na galeria, ex-membros dos Guardiões convidados para diálogos mediados por Sofia e Ana, vozes que erguendo conversas sobre empatia. Alguns vieram, rostos endurecidos suavizando com histórias de João, o exílio, o retorno, o amor que curou. Afonso, teimoso, resistiu a médicos, mas um colapso durante uma degustação o forçou à cama. No hospital de Lisboa, cheiro de antisséptico misturando-se a flores de visitantes, ele chamou João. Eu tenho medo, filho, de deixar um legado de dor. João segurou sua mão, veias salientes como vinhas velhas. Seu legado é nós, Maria chamando você de avô, Lucas te consultando em vinhos. Você mudou. Afonso sorriu fraco. Então, prometa, mantenha as vinhas vivas, mas livres. Recuperando-se devagar, Afonso ditou memórias para um podcast, ideia de Sofia, voz rouca contando da negação ao abraço, inspirando pais como ele. Maria visitava, desenhando corações em gesso, sua inocência curando o que palavras não podiam. Conflito romântico surgiu para João e Lucas, uma viagem a Berlim para uma retrospectiva de fotos de João, mas Maria adoentou, forçando escolha. Lucas foi sozinho, retornando com saudades e uma proposta: vamos alternar. Manter raízes em 2 solos. Mas a distância, mesmo breve, avivou inseguranças, João sonhando com noites vazias, Lucas questionando se Portugal era prisão dourada. Eles reconectaram em uma escapada a Algarve, praias de falésias vermelhas, onde fizeram promessas nuas sob luas: nós somos o mar e a terra, inseparáveis. Sofia e Ana enfrentavam sua provação, gravidez via inseminação, mas complicações médicas distante fé. João as apoiou, galeria hospedando um leilão beneficente, Afonso doando rótulos exclusivos. O bebê, uma menina, batizada Luna, nasceu forte, ampliando a família em uma cerimônia no Tejo, velas flutuando como estrelas. O ápice veio com uma ameaça final: o último guardião, um viúvo amargurado, invadiu a galeria durante uma exposição de Maria, agora artista mirim. Ele brandiu uma carta antiga, alegando herança roubada pelo estilo de vida de João. Caos, visitantes fugindo, Maria chorando atrás de um biombo. João enfrentou-o calmamente, sua dor não justifica o ódio. Sente-se. Conte sua história. O homem desabou, revelando perda de um filho que era ao suicídio, culpa virando veneno. Terapeutas chamados, diálogo nascendo das cinzas. Afonso, de cadeira de rodas, testemunhou: eu entendo você, homem. Eu fui você. O invasor partiu transformado, juntando-se ao workshop meses depois. Com paz conquistada, João publicou um romance gráfico, Império de Corações, ilustrado por Maria e Ana, narrando a jornada. Best-seller, ele financiou bolsas para artistas que er. Em uma vindima final para Afonso, família reunida, ele ergueu o copo, ao segredo que nos uniu. João, com Lucas e Maria, brindou, sabendo: impérios de pedra caem, mas de amor, perduram.